lá, pessoal, começar mais uma aula de atualização e hoje vamos falar de um assunto muito interessante que pode render bons honorários. Nós vamos tratar sobre uma portaria do INSS, uma ação civil pública que vai te dar base para uma ação de revisão e uma ação de dano moral. Super interessante. Vem comigo. Vamos lá? Tá aqui então, pessoal, a nossa aula de número 10, portaria do INSS que regulamenta a proibição de descontos na aposentadoria por invalidez. Eu agradeço muito sua atenção e digo que toda quinta-feira, a partir das 17 horas, a gente posta uma aula ou de atualização ou de prática previdenciária. Então, eu te convido para se inscrever no meu canal para que você seja notificado sempre que a gente postar a nossa aula. Além disso, nos acompanhe no Instagram e no Telegram. No Telegram, você vai pegar o material da aula e toda a legislação. E no Instagram, eu comento, faço vídeos diários comentando sobre assuntos importantes e tudo que sai de novo ali em cima do lance do direito previdenciário. Então, vem comigo em todas essas redes para que você se mantenha atualizado e possa se tornar referência na área previdenciária. E iniciando o nosso assunto, nós vamos tratar aqui, então, da portaria do INSS que regulamenta a proibição de descontos na aposentadoria por invalidez. Pessoal, essa é a portaria conjunta 87 de 2 de outubro de 2023. Então, é uma portaria recente. Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de outubro de 2023. E ela regulamenta a decisão que foi dada em tutela de urgência numa ação civil pública, lá do Espírito Santo. E eu vou comentar, antes de entrar na portaria, eu vou falar as noções gerais dessa ação civil pública para você entender todo esse assunto de que trata a portaria, o que foi que a portaria regulamentou, o que ela não regulamentou, o que foi regulamentado na ação civil pública, para, como eu disse, te dar base para você. Para você entrar com a ação de revisão da aposentadoria por invalidez e ação de dano moral pelo desconto indevido do INSS. Então, vamos lá. Noções gerais da ação civil pública. Essa CP tem eficácia nacional, foi concedida a tutela de urgência e o INSS editou essa portaria em razão dessa decisão de tutela de urgência, que já é alvo de recurso por parte do INSS, está no tribunal, e tende a chegar esse assunto, pessoal, lá no STJ-STF. Qual que é o teor da ação civil pública? A DPU, que é a Defensoria Pública da União, entra com essa ação civil pública em razão de prática ilegal do INSS, considerada ilegal pela Defensoria Pública da União e por mim também, que transforma o auxílio-doença concedido antes da reforma da Previdência. Então, a pessoa recebia o auxílio-doença antes de 3/11 de 2019, viu, pessoal? Aqui está errado, depois assim que eu for deixar o material lá no Telegram, eu vou consertar aqui, porque esse arquivo aqui está em PDF. Então, a reforma da Previdência é de 13/11 de 2019. E então o seu cliente, o segurado, vinha recebendo o auxílio-doença antes da reforma. E aí, a DPU está considerando essa conversão em aposentadoria por incapacidade permanente após a reforma da Previdência, porque reduziu o valor do benefício de 91% para 60%. O INSS tem considerado 2 fatos geradores e reduzido o benefício. Vou te explicar melhor. Esse é o caso que a pessoa vem recebendo um auxílio-doença, 91%, está aqui a forma de cálculo. E aí, com a reforma da Previdência, a aposentadoria por incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, só mudou o nome, e o valor do benefício foi reduzido de 100% para 60%.
e após os 15 ou 20 anos, dependendo de mulher ou homem, cada ano a mais aumenta 2%. Né? A maioria das pessoas aposentam por invalidez sem ter esses 20 ou 15 anos. Então, vai receber só 60%. Foi uma das maiores injustiças que aconteceu na reforma da Previdência. Passar a aposentadoria por invalidez de 100 para 60%. Então, na prática, o que acontecia? Como o auxílio-doença era 91 e a aposentadoria era 100, dificilmente o INSS concedia aposentadoria por invalidez. A pessoa ia recebendo auxílio-doença por anos, às vezes 10, 20, 30 anos. Ele quase que nunca convertia em aposentadoria por invalidez. Com a reforma da Previdência que baixou para 60%, aí o INSS começou a passar os auxílios-doença para aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. E aí reduzindo de 91% para 60% a maioria dos benefícios, porque a reforma só continuou sendo 100%, aquela aposentadoria por incapacidade permanente que decorreu de acidente de trabalho. Se não for isso, cai para 60%, né? Então, olha o cálculo aqui. Auxílio-doença, 91%, tendo em vista 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 para cá, ou as últimas 12 contribuições. Mas, e a aposentadoria por incapacidade permanente, 60%, tendo em vista 100%, né, dos salários de contribuição de julho de 94 para cá, e só no caso de ter mais de 15 ou 20 anos, que aumenta 2% a cada ano, salvo se decorrente de acidente de trabalho, conforme eu falei. Então, começou uma enxurrada de transformação de auxílio-doença para aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, de acordo com a DPU, que além de reduzir o benefício, o INSS ainda está consignando o pagamento que intitula ser ilegal, reduzindo ainda mais o benefício, fazendo isso de forma automática, sem direito de defesa e desrespeitando o contraditório e a ampla defesa. Olha para você ver, aí o INSS vem e transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, só que ele demora a fazer o desconto, às vezes até 1 ano. E aí, o que acontece? Quando ele realmente efetiva o desconto de 60%, ele ainda consigna em pagamento esse período que a pessoa, que ele já tinha transformado em aposentadoria por invalidez, mas a pessoa continuou recebendo o auxílio-doença a mais. Ele vai conseguindo esse valor. Então, a pessoa reduz para 60% e reduz mais ainda, porque ele já faz esse desconto automático, consignando esse valor no pagamento. E, segundo a DPU, deve ser considerado o fato gerador do início da incapacidade e cita a posição do FONAGEF, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, que recentemente revogou o enunciado 214 e editou 213, nesse sentido. Então, olha para você ver. Ele cita a posição do FONAGEF, que tem esse entendimento aqui, pessoal, que foi recente. O entendimento era o seguinte: o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a lei vigente à época do início da incapacidade permanente, ainda que precedido de auxílio-doença. Ficou da seguinte forma, aqui, ó. O cálculo dos benefícios por incapacidade deve observar os critérios da legislação anterior à entrada em vigor da emenda 103, quando a data de início da incapacidade a preceder, mesmo que a DER seja posterior. Então, está falando aqui, se o início da incapacidade é anterior, mesmo transformando em aposentadoria depois da reforma, tem que pagar o valor anterior. Então, é isso que a Defensoria Pública alegou, então, nessa ação civil pública. E aí eu vou te falar o que foi decidido na ação civil pública. Mas antes disso, uma questão prática, que o que acontece? Então, o INSS, fazendo essa redução, a gente pode entrar com uma ação
né, com uma ação de revisão da RMI da aposentadoria por invalidez, demonstrando que a pessoa estava incapacitada antes e aí isso pode ser verificado pelo laudo SAB do próprio perito, ou se o perito tiver reconhecido a incapacidade só depois, pela documentação médica, você vai alegar que ele já estava incapacitado permanente, vai ser feita uma perícia, e aí, realmente verificado que a incapacidade é anterior, vai ganhar essa revisão e o valor vai voltar ao valor de 100% da aposentadoria por invalidez anterior. Porque o INSS não passava para aposentadoria por invalidez, porque tinha que pagar 100%, mas agora que é 60% passa. Mesmo, só que a maioria dessas pessoas, ele passa para aposentadoria por invalidez, mas a incapacidade permanente já continuava lá atrás. E é isso que tem que ser demonstrado para você ter 100% de eficácia para ganhar essa ação. E aí, tendo o desconto e você demonstrando esse desconto indevido, igual eu expliquei para vocês, você ainda pede na sua ação para restituir os valores indevidos e ainda, né, se tiver feito o desconto, e ainda pode estar pedindo um dano moral. O que foi decidido na CPI? Foi decidida apenas a tutela de urgência com o seguinte teor: o INSS deve abster de fazer qualquer cobrança de forma consignada até a decisão final. Então, essa CP decidiu e logo em seguida o INSS editou a portaria, que é a que nós vamos ver logo a seguir, a portaria impedindo essa consignação que o INSS estava fazendo. Aí o INSS deixou de fazer essa cobrança indevida. Mas foi decidido na CP também que o INSS deveria promover a revisão de todos os benefícios no prazo de 30 dias, não só suspendendo a cobrança dessa parte que ele começou a consignar no pagamento, mas também fazendo a revisão e voltando o valor original do benefício, seja da aposentadoria por invalidez, seja o valor do auxílio por incapacidade temporária, lá antes que ele vinha recebendo antes, ou seja, não pode receber os 60%, ou um pouquinho a mais, né, se ele tiver muito tempo de contribuição. Tem que voltar o valor que estava sendo pago a maior anterior. Só que isso aqui o INSS não fez, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ele só procedeu através de portaria essa situação aqui. Teor da portaria 87, de 4/10/2023. Ela é do dia 2, mas foi publicada no Diário Oficial da União no dia 4/10. A portaria restringiu-se a regulamentar apenas a questão da consignação dos descontos, não entrando na questão da revisão dos benefícios. O INSS entrou com recurso contra a decisão de tutela de urgência e possivelmente não deve regulamentar essa questão. O INSS deve tentar levar isso para o STJ, STF, porque o entendimento do INSS é que tem dois fatos geradores, né? E ele vai persistir pelo fato gerador ali quando foi transformado em aposentadoria por incapacidade permanente depois da reforma. Mesmo que a pessoa mantenha a mesma incapacidade, já era incapacidade lá atrás. E ela vai sempre defender essa tese, e aí resta a gente provar essa situação. Essa situação deve chegar aos tribunais. Se sair alguma regulamentação, logicamente que tratarei de forma imediata e postando nas nossas redes sociais, imediatamente ali no Instagram, com um vídeo diário que eu posto todos os dias, mas já comentando ali nos stories, por isso que é importante você me acompanhar. E logo em seguida fazendo a aula e trazendo aqui para vocês no nosso canal do YouTube, deixando o material no Telegram. É por isso que você tem que ir no meu Instagram e lá na bio. Já me acompanha aqui, já se inscreva no canal, mas vai lá na bio para você ter do Instagram, para você ter acesso ao Telegram e pegar o material.
E aproveite e já me acompanha no Instagram. Portaria, então, vocês entenderam, né? Então, agora, nós vamos passar a portaria na íntegra para a gente fechar e você entender, terminar de entender isso tudo. Então, olha para você ver. Essa portaria, então, ela determinou ao INSS não realizar qualquer tipo de cobrança em razão da transformação do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente. Não fazer a cobrança daquele desconto indevido que o INSS fez. Porque a maioria das pessoas, quando ficaram sabendo, o INSS passou para 60% e já caiu mais ainda, porque ele demorou. Segundo o INSS, a transformação da aposentadoria por incapacidade permanente foi lá atrás, uns 10 meses, um ano, um pouco mais ou um pouco menos, mas ele começou a fazer o desconto depois. Aí, além de baixar para 60%, ele cobrou esse período já consignando, sem falar nada. A pessoa só de repente viu o benefício dele cair drasticamente, 4 mil para 2 mil e pouco, de 3 mil para 1.000 e pouco, e tomou aquele susto. Aí, então, ele está proibindo aqui só esse desconto. Mas a redução para 60% continua. A determinação aqui, ó. A partir de 14/11/2019, produz efeitos para aposentadoria por incapacidade permanente com data de benefício a partir da reforma da Previdência. A reforma é do dia 13, então a partir do dia 14/11/2019. Precedido de auxílio por incapacidade temporária, que era auxílio-doença, né? Até a reforma, ou seja, antes da reforma. Abrange os benefícios por incapacidade que estejam ativos, cessados ou suspensos, bem como os novos que sejam concedidos a partir da data dessa portaria. Portaria, né, de 4 de outubro de 2023. Aplica-se em todo o território nacional. Para casos previstos nessa decisão judicial, quando o valor do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente for inferior ao anteriormente recebido no auxílio por incapacidade temporária, a diferença de valor gerado entre o início da aposentadoria e sua concessão, em que o titular permaneceu recebendo auxílio, não será objeto de cobrança de forma consignada ou não. Então, aqui está falando que não vai consignar o valor. Aqui, ó. Para os casos previstos na decisão judicial, quando o valor do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente for inferior ao anteriormente recebido no auxílio por incapacidade temporária, a diferença de valor gerado entre o início da aposentadoria e a concessão em que o titular permaneceu recebendo auxílio-doença não será objeto de cobrança de forma consignada ou não, a título de recomposição ao erário ou similar. A diferença de que trata o caput não será consignada nas rendas futuras do beneficiário. Então, pessoal, retornando aqui, para vocês entenderem que o INSS não está aqui voltando de 60% para 91% ou 100%. Ele está simplesmente deixando de cobrar aquele período que ele pagou, que, segundo ele tinha feito a revisão lá atrás e pagou, e vinha pagando o auxílio-doença, e quando realmente ele fez o desconto, ele começou a deduzir esse valor que ele pagou a mais. Mas a pessoa simplesmente voltou a receber os 60% e continua recebendo até hoje. A diferença de que trata o caput não será consignada às rendas futuras do benefício, ficam suspensas as consignações já existentes, né? Será disciplinada em ato próprio, em momento oportuno, a parte da decisão judicial da referida ACP, que trata da revisão da RMI das aposentadorias por incapacidade permanente. Então, só para voltar aqui,
para explicar para vocês a decisão da ACP o INSS deve abster de fazer qualquer cobrança de forma consignada até decisão final. Essa parte aqui que o INSS tinha consignado, não a parte dos 60%, mas a parte que foi inferior aos 60%, pelo período que ele pagou a mais até que ele começasse a efetivar os descontos. Mas essa parte aqui, o INSS deve promover a revisão de todos os benefícios que foram reduzidos para 60 e voltar para 91 ou para 100, mantendo a regra de cálculo da emenda, esse o INSS ainda não fez. Então, o que acontece? Para a gente finalizar aqui, pessoal, você pode estar entrando com uma ação de revisão da RMI, da aposentadoria por invalidez, você vai instruir a sua ação, você vai fundamentar lá no enunciado 213 do FONAGEF, e você vai citar essa ação civil pública aqui, e você vai comprovar que o seu cliente já estava incapacitado de forma permanente antes da reforma. Aí não tem perigo de você perder essa ação. Se o próprio perito já tiver constatado a incapacidade anterior, você vai pedir até a dispensa da perícia. Se não, se ele tiver constatado a incapacidade permanente só depois, aí você vai comprovar através da documentação médica que continua com o mesmo problema de saúde, tudo vai ser submetido a uma perícia diagnosticando essa situação, você vai ganhar a ação. Teve desconto de valores, você vai demonstrar isso, esse desconto de valores abaixo ali dos 60%, e vai pedir a restituição desses valores, né? Porque se o INSS tiver suspendido, tiver tido algum desconto, e aí cabe o dano moral desse desconto indevido. Você pode estar pedindo nessa própria ação, ou você pode estar entrando em ação apartada do dano moral. Pessoal, a gente finaliza a nossa aula número 10 aqui. Eu agradeço muito a sua atenção. Não deixe de nos acompanhar em todos os nossos canais. Se inscreva aqui no YouTube. Vai no Telegram para você receber o material e nos acompanhe, nos siga no Instagram. Para você ir no Telegram para pegar esse material da aula, e eu vou deixar também o material a decisão da ação civil pública na íntegra e também a portaria na íntegra para você. Você vai lá no Instagram, na bio, lá você entra no nosso Telegram e você vai ter condição de pegar esse material. Muito obrigado e até a próxima.